Boa tarde, galera. Tô trazendo aqui agora, 2h30, um panorama mais completo dos jogos de hoje, né? Principalmente os jogos que tem foco aqui no canal. Teremos Sport e Juventude, Vitória e Inter e também Botafogo e Vasco. Já fiz o pré-jogo do Bahia, claro, separado, tá aí no canal pra você assistir, caso você queira assistir. Enfim, né, cara? Vou trazer aqui o panorama mais completo, mas não vou me alongar tanto no debate, porque eu já me alonguei no vídeo pré-rodada, que saiu hoje mais cedo, né? Que eu gravei ontem, acabei atrasando e postei hoje mais cedo. Bom, começando com o Clássico Carioca, né? Só pra trazer de novo o panorama de novo aqui rapidamente. Pra mim, é uma final de Copa do Mundo. Pra mim, esse jogo hoje é o que vai decidir tudo sobre a Libertadores da América. Por quê? O Vasco, se vencer, volta pra briga, vai a 45, fica a 3 do Botafogo e já volta pra disputa, né? E, inclusive, ajudaria o Bahia, porque o Botafogo ficaria com 48 e ficaria a 4 pontos do Bahia. Hoje vão ser vários jogos, né? Hoje, galera, vai ser rodada cheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas só hoje e amanhã 3, né? Ou seja, infelizmente não vai dar para acompanhar tudo com muitos detalhes, até porque o Bahia joga 8 horas, né? E também é muita coisa. Mas enfim, né? O Botafogo hoje joga a final de Copa do Mundo e o Vasco mais ainda, né? Porque se o Vasco perder, pode ficar uma vantagem aí muito maior para o sétimo colocado, que hoje é o que dá vaga à pré-Libertadores, né? Pode ficar aí, na pior das hipóteses, a 8 pontos, né? O Fluminense pega o Mirassol. Se vencer e o Vasco perder o Clássico, o Vasco fica praticamente de fora da luta aí, considerando a sétima colocação. Lembrando, tá? O Vasco pode ir se ficar em oitavo. Tem grande chance de ir. Mas a garantia hoje é sétimo colocado. Enfim, né? Trouxe aqui também a provável escalação do Botafogo e do Vasco. Botafogo, Léo Link, Alexander Barbosa, David Ricardo, Cuiabano, Vitinho, Marlon Freitas, Danilo, Savarino, Santi Rodrigues, Jefinho e Crijamos. Bora ver aqui os desfalques. Tá sem o Bastos, que tá recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo. Natan Fernandes, Neto, Álvaro Montoro, é muito desfalque, hein? Caio Pantelão, Matheus Martins, enfim, é muito desfalque, cara. E é o time, ok, time bom do Botafogo. Esse Cris Ramos aqui, tá fazendo muito gol, tá jogando muito bem. É o meio de campo também muito bom, Jefinho, Savarino, Santos Rodrigues. Contra o Vasco, que vai hoje com Léo Jardim, Carlos Cueta, Robert Renan, Lucas Piton, Puma Rodrigues, Barros, Tietê, Coutinho, Rayan, Andrés Gomes, Ferretti. Desfalques, o Vasco tá sem o Paulo Henrique, né? E o Nuno Moreira são desfalques importantíssimos para o Vasco, tá? São duas peças cruciais para o elenco, junto também com o Jair e Adson. Bom, vamos fazer aqui um X1 rapidinho para a gente ter uma noção, porque o intuito aqui é fazer um X1 e mostrar o histórico, né? Vamos lá. Léo Jardim contra Léo Link. Cara, eu coloco o Léo Jardim. Para mim, o Léo Jardim é top 3 goleiros, melhores goleiros da Série A. Ele, Gabriel Brazão e o terceiro não me vem em mente aqui agora, mas do top 3, os dois são os melhores, Léo Jardim e Brazão. Então, para mim, o Léo Jardim ganha 1-0 pro Vasco. Na dupla de zaga, Carlos Cuesta contra Alexander Barbosa. Eu vou colocar Alexander Barbosa e Robert Renan, 1-1 aí. Então, agora tá 2-1 pro Vasco, visto que Léo Jardim ganhou o primeiro duelo, né? Puma Rodrigues contra o Vitinho. Vitinho, 2-2, empate. Lucas Piton contra o Cuiabano. Cara, vou colocar o Lucas Piton, 3-2 pro Vasco. Bora agora pro meio de campo. Tietê contra Danilo. Cara, Danilo, 3-3. Marlon Freitas e Barros. Marlon Freitas, 4-3 Botafogo. Coutinho e Savarino. Coutinho, 4-4. Jefinho e Andrés Gomes. Jefinho, 5-4. Rayan e Santos Rodrigues. Cara, vou colocar o Rayan, 5-5. Agora para desempatar. Cris Ramos ou Verratti? Cara, Cris Ramos chegou recentemente aí. Começou a jogar recentemente aí, né? Cara, eu vou colocar o Verratti. 6-5 pro Vasco. Então, é um duelo que você viu aqui agora. Ou é 6-5 para um, ou é 6-5 para outro. Um dos dois, entendeu? É muito no detalhe, é muito equilibrado. Para mim, são dois bons times que estão em boas fases. O Vasco faz uma ótima temporada. Mais uma vez, o Vasco não passa susto nenhum em briga para não cair. E tá com chance de ir para Libertadores. Uma temporada sensacional do Vasco, uma boa gestão do Pedrinho até agora. E o Botafogo tá aqui, oscilando, mas na luta por Libertadores. Então, vai ser um grande clássico, por todo o contexto, por ser uma final e por esse equilíbrio que a gente acabou de ver aqui. O histórico, vou pegar o histórico desse ano, visto que são times que se enfrentam toda hora, né? No Carioca, o Vasco venceu um, e o outro jogo, o Vasco venceu, o Botafogo, né, foi um jogo só. No Brasileirão, o Vasco perdeu o São Januário lá na ida, 2-0. Só que isso daí foi na 13ª rodada. Era outro contexto completamente diferente. Era outro Vasco. Era um Vasco que não colocava medo em ninguém e que brigava para não cair. Essa que era a realidade. Agora, o jogo virou. Agora é um Vasco que bota muito mais medo, bota muito mais pressão e tá vindo numa boa sequência, numa boa fase. Perdeu o último jogo, ele chega com status de, cara, vem de uma derrota com o São Paulo, dentro de casa, uma derrota chata, doída, mas o Botafogo também tá oscilando, né? O Botafogo empatou com o Mirassol por 0-0 na última rodada, não foi? Acho que foi isso. Eu tô confundindo aqui, não, foi 0-0 mesmo. Eu posso estar confundindo a rodada, mas não. E na outra rodada o Botafogo empatou com o Santos. Então, Botafogo 22 empates, tá oscilando na competição.
E o Vasco acabou de vir de uma derrota, mas antes estava com uma sequência muito boa. Favorito, então? Pra mim não tem, cara. Pra mim é muito 50-50 esse jogo, tá? E eu não consigo cravar que é o favorito, cara. Não dá, não tem como. 50-50. Histórico, voltando aqui mais uma vez, Copa do Brasil, o Vasco eliminou o Botafogo, vale lembrar. Empatou os 2 jogos por 1-1 e passou nos pênaltis lá no Engenhão e tá na semifinal da Copa do Brasil. Então, é um duelo que até agora, esse ano, o Vasco leva vantagem. Pela classificação à Copa do Brasil, agora perdeu o jogo do Campeonato Brasileiro, mas também venceu no Carioca, ou seja, tá 1-1. Tudo bem que vencendo o Brasileiro tem um peso maior, mas foi na 13ª rodada. Pra mim, o clássico mais importante do ano é o de hoje. Pra mim, o de hoje vai definir. A aspa mais importante do ano talvez compita com a Copa do Brasil ali, né? Mas, a Copa do Brasil também foi importante, mas hoje é clima de final de decisão. Pra mim, por exemplo, se o Botafogo vencer hoje, fica empatado, por exemplo, com a Copa do Brasil. Enfim, cara, hoje tem um peso muito grande. E bora ver quem quer vencer. Bom, e hoje tem também Sport e Juventude, né? O duelo do Lanterna com o vice-lanterna na competição. O Sport com 17, o Juventude com 26. E aí eu parei pra pensar, que bizarro, hein, cara? O Sport tá 9 pontos atrás do Juventude. O Sport é o Lanterna, pegando o vice-lanterna hoje, mas não é que o Juventude tá com 22 pontos e o Sport tá com 20, não. Não, um time tá 9 pontos à frente do outro, cara. Isso reforça ainda mais a campanha vergonhosa do Sport. O Sport tem que vencer um jogo e empatar um para ultrapassar a pior campanha de Pernambuco, que foi do Náutico, que foi 20 pontos. E eu parei para analisar aqui no X1. Cara, você acha que esse time do Sport aqui, no papel, é muito pior do que o time do Juventude para tá 9 pontos atrás? Eu acho que não. Porém, a gente sabe, eu vejo parte da torcida do Sport aí, principalmente o Luiz Heitor, que acompanha bastante, falando que, pô, é um absurdo o Sport estar com 9 pontos atrás, sei lá, por causa do elenco. Só que, galera, futebol não é só elenco. Futebol é encaixe, futebol é treinador, e o Sport errou em treinador essa temporada. O Sport teve treinadores péssimos. Daniel Paulista melhorou um pouquinho ali, mas foi insuficiente para ter uma evolução enorme a ponto de sair da lanterna. Então, futebol é elenco, futebol é encaixe. E o Juventude, ao longo da temporada, foi melhor do que o Sport nesse quesito. Então, não tem muito onde se contestar. E olha que foi melhor, mas está na vice-lanterna, 9 pontos à frente. Então, assim, até o vice-lanterna consegue ser muito melhor do que o Sport. Agora, de fato, se tu analisar aqui um X1 do elenco em si, eu acho que é equilibrado. Talvez o Sport até leve mínima vantagem. Então, o elenco no papel é equilibrado. Agora, não é só isso que se faz na temporada do Brasileirão, né? E a gente sabe muito bem sobre isso. Bom, Jandrei contra Gabriel. Gabriel, acho que sem dúvida absoluta. Rodrigo San contra Lucas Cal. Rodrigo San, 1-1. Ramon Menezes contra Luan Freitas. Ramon Menezes, 2-1. Igor Formiga e Aderlan. Rapaz, Aderlan, 3-1. Alan Ruschel contra Luan Cândido. Alan Ruschel, 3-2. Rivera contra Kaique. Rivera, 4-2. Lucas Lima contra Peixoto. Lucas Lima, 5-2. Jadson e Sérgio Oliveira. Cara, Sérgio Oliveira, 6-2. Tá vendo? O elenco, o Sport tá até melhor no papel. Se eu colocar aqui Sérgio Oliveira contra Jadson, pô, galera, desculpa. Eu não consigo colocar Jadson vencendo contra nenhum jogador do futebol brasileiro. Eu odeio esse cara, pô. Esse cara do Cruzeiro é aquela laranja podre do elenco, tá ligado? Ele fica ali, ó, sem fazer porcaria nenhuma em campo, pô. Ele erra tudo que ele tenta, pô. Na cara dele, tu já vê que é bagre. Tu vê a feição dele, tu já vê que é bagre, pô. Pelo amor de Deus, o cara já vem com a feição de bagre. 6-2 pro Sport. Não é que o Juventude é o pior time do mundo, não. Mas, galera, eu não consigo botar Jadson ganhando de ninguém. Por isso eu coloquei Sérgio Oliveira ganhando, 6-2. Aí bora pra frente. Derek Lacerda e Nenê. Cara, Nenê tem sua história, faz uma boa temporada. Hoje, Derek Lacerda é melhor do que Nenê. Hoje, Derek Lacerda chegou e tá arrebentando. Então, 7-2. Tayari contra Romarinho. Tayari, 7-3. Mateuzinho e Rafael Bilu, Mateuzinho, 8-3. Então, deu 8-3 pro Sport. Bizarro, né? E o Sport é a lanterna. Agora, como eu falei, elenco não importa nada quando você errou em todos os treinadores que você teve na temporada. Quando você errou em todo o seu planejamento. Quando você errou em absolutamente tudo. Quando você tem Yuri Romão como presidente. Um presidente que vive dando declarações irrealistas e ilusórias e que não condiz com a realidade. Às vezes eu acho que o Yuri Romão vive em outro planeta Terra, sinceramente. Bora lá. Histórico, né? Essa temporada, no jogo de ida, foi 2-0 pro Sport, foi 2-0 pro Juventude, lá na Alfredo Jaconi. O Juventude é muito forte na Alfredo Jaconi. Uma coisa que acomoda a torcida do Sport hoje é que o histórico na Ilha do Retiro é bom. E olha que interessante, todo jogo na Ilha do Retiro praticamente o Sport mete 3. 3-0 em 2023, 3-1 em 2021, 3-0 em 2007, se a gente for mais a fundo, 3-1 em 95, 4-1 em 78. Ou seja, o histórico do Juventude na ilha é muito ruim. E isso pode pesar a favor do Sport hoje. Eu acho que hoje é um jogo do Sport que ele tem a obrigação de vencer.
para você poder se dar o luxo de empatar só mais um jogo e ultrapassar o Náutico, né? Jogando pela sua honra na competição, chegar ali aos 20 pontos no campeonato. Essa é a meta de Yuri Romão. Pois é. Então, hoje é o jogo para vencer, porque depois, se a gente pegar a tabela do Sport aqui, o Juventude é o adversário mais fácil. Claro, né? É o vice-lanterna. O Sport já pegou Fortaleza, vai pegar o Vitória na ilha ainda, né? Bom, depois do Juventude, eu acho que o Sport pode empatar com o Vitória e nada além disso, tá? Sendo sincero, o Sport tá tão ruim que eu só projeto o Sport fazendo uns 4 pontos aí. Eu não consigo projetar o time do Sport vencendo nenhum time. Mesmo o Atlético Mineiro, que é mal, o Flamengo então piorou, o Botafogo piorou, o Santos na Vila piorou, o Bahia aqui na Fonte Nova vai devolver 6-0 e o Grêmio pode empatar com o Grêmio e a 22 ali. Eu vejo o Sport ganhando 2 jogos sendo bonzinho, sendo otimista. Mas eu vejo o Sport no máximo ganhando hoje, empatando com o Vitória ou com o Grêmio. No máximo. Ou empatando os 2 jogos da ilha. De tão ruim que é o Sport, tá? É um time que, cara, eu nunca vi um time tão ruim, cara. Só é menos pior do que a Chapecoense mesmo, né? Como a tabela mostra. Mas, cara, nos últimos 2 anos, é o pior time dos pontos corridos que eu já vi, tá? É inacreditável, cara. Todo jogo o Sport prova porque que é lanterna. Vamos lá, Vitória Internacional. Fazer um X1 aqui rapidinho. Mas antes, eu vou começar de trás pra frente, né? Eu sempre ressaltei aqui que o Vitória é pai do Internacional. Essa aspa pode ser muito forte? Talvez, porque se tu parar pra analisar os últimos jogos, o Inter venceu 5 e o Vitória venceu 2, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Vitória sempre surpreende contra o Internacional. Tá em crise? Chama o Inter. Sempre que o Vitória tá em crise, chama o Inter que resolve. Na Série B não, na Copa do Brasil, há 4 anos atrás, o Vitória tava quebrado na Série B. Tava brigando pra não cair. Quem acompanhava a Vitória na época sabe, aquele time era esfacelado, era horroroso. O Vitória eliminou o Internacional. E sabe o que é mais bizarro? Foi 3-1 dentro do Beira-Rio. Isso que choca ainda mais. Foi dentro do Beira-Rio, pô. Não foi no Barradão, não. Isso que é mais chocante ainda. Então, o Vitória, quando tá em crise, brigando pra não cair na situação que tá, o Vitória geralmente ganha no Internacional. E o Vitória tá em 17º, lutando pra não cair. E o Inter não é lá essas coisas. Se o Vitória venceu em 2021 na Série B e o Inter na Série A, instável ali, mas na Série A, imagina agora que os 2 times são parecidos. E no Barradão, recentemente no Barradão, o Vitória tem levado vantagem, porque venceu o último jogo, 2-1. O Inter venceu 2 aqui, mas se a gente parar para analisar mais a fundo na Copa do Brasil de 2018, o Vitória também eliminou o Internacional. Olha que interessante. Outra eliminação na Copa do Brasil. Venceu por 1-0 e deu 4-3 nos pênaltis, né? Venceu em 2016 e venceu em 2014. Então, é um jogo que eu acho que o Vitória é leve favorito. 55-45 pelo fator casa e pelo Internacional não tá jogando absolutamente nada. O último jogo do Inter, o Inter foi cabaço, o Inter foi incompetente. Era pro Inter ter ganhado do Atlético Mineiro. O Inter passou o jogo inteiro com um jogador a mais e não foi competente para fazer um gol. Um mísero gol na equipe do Atlético Mineiro. Então, a chance do Vitória hoje. Hoje é a chance de ouro do Vitória vencer e torcer pro Santos perder, o que é totalmente factível e possível, porque o Santos pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, amanhã, né, às 9h30. Então, é a rodada do Vitória aproveitar e sair da zona. É essa rodada. Tem que vencer o Internacional em casa. Se não vencer, péssimo resultado pro Vitória. Ah, empatou. Péssimo resultado pro Vitória. Bora fazer um X1 aqui, o Inter vai levar vantagem no X1, né? Mas eu acho que, nesse caso aqui, um X1 conta, mas outros contextos contam ainda mais. O trabalho de reventura, a fase do Inter, o mando de campo. Agora, elenco, o Inter é melhor. Convenhamos, né? Thiago Couto contra, deixa eu botar aqui o Internacional, vamos lá, baixa. Thiago Couto contra Ivan. Cara, vou colocar Ivan, porque eu acho que o Thiago Couto tá chegando agora e não achei ele um grande goleiro, não. 1-0 pro Internacional. Aí você tem aqui, os dois vão com 3 zagueiros, né? Vitão contra Camutanga. Vitão, 2-0 Internacional. Cleiton Sampaio contra Lucas Alter. Cara, Lucas Alter, 2-1. Edu e Juninho, 3-1. Nas esquerdas, Bernabé contra Maicon. Bernabé, 4-1. Bruno Gomes contra Eric, 5-1. William Oliveira contra Thiago Maia, 6-1. Thiago Maia ganha. Ronald contra Luiz Otávio, Ronald, 6-2. Aí você tem aqui Thiago Kaiser contra Alan Patrick, 7-2. Carboneiro contra Cantala Pietra, vou colocar o Carboneiro, óbvio, né? 8-2. Mateuzinho e Vitinho, Mateuzinho, para não ficar muito humilhante, vai. 8-3. Então, 8-3 pro Inter. O Inter tem mais elenco. Agora, como eu falei, eu acho que isso hoje não conta tanto não. Até porque seu Jair Ventura é milagreiro. Jair Ventura reviveu Vitória na competição. Mais uma vez eu tenho que exaltar aqui o bom trabalho de Jair Ventura. Vacilou contra o Cruzeiro? Vacilou. Vacilou contra o Corinthians? Vacilou. Mas isso não apaga todo o bônus que ele trouxe de reviver Vitória na competição. E hoje é um jogo chave, como eu acabei de falar. Hoje é um jogo chave, é jogo para você vencer. Tu tem obrigação de vencer se tu quiser
sair da zona e respirar na competição. Então é isso, tá? Agora é aguardar. Vou tentar na medida do possível acompanhar os outros jogos ali, um ou outro, mas não vai sair pós-jogo hoje, tá? Amanhã, quem sabe, porque hoje é pós-jogo do Bahia. Hoje, às 10h30 aqui no canal. Enfim, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até de noite. Até os próximos vídeos aí. Fui!